Eu sou a Caroline. E hoje viemos realizar nosso trabalho de biografia docente do professor Josué, da Universidade Federal de Lavras, e chamamos a professora Mariana. Oi, pessoal, tudo bem? Podemos começar? Então vamos lá. Seu nome? Mariana Neves Ferreira. Quantos anos? 26 anos. Solteira, casada? Solteira, mas espera ainda em Deus. Uma hora ele aparece. Você estudou em escola pública, privada? Sim, dos meus anos iniciais, do infantil até o ensino médio, foi na escola pública. E depois da universidade eu fiz no SEMES, que é uma faculdade particular. De Campo Belo, né? De Campo Belo. Você tem irmãos? Eu tenho. Comigo somos 11 irmãos. Nossa, bastante, hein? Bastante. Foi criado todos juntos, né? Não. 5 são do primeiro casamento do meu pai. Depois eu tenho mais 4 comigo que são filhos do meu pai, com a minha mãe. E tenho mais dois que são meus irmãos, só por parte de mãe. Certo. A família é muito grande. Muito. E por que você quis fazer o ensino superior? Na verdade, eu nunca tive essa vontade. Foi uma oportunidade que apareceu, né? Graças a Deus eu cresci rodeado de pessoas que sempre me deram conselhos, né? Porque infelizmente eu nunca tive esse apoio dentro de casa. Então surgiu essa curiosidade em querer fazer, né? A gente sempre, tipo assim, tem aquele sonho, às vezes, eu sempre quis ser obstetra ou, se não, veterinária, mas assim, ficava aquela coisa, nossa, vou ter que estudar mais, então assim, queria ser, mas não queria fazer a faculdade. Mas assim, sonho eu nunca tive, eu tive uma curiosidade, hoje, né, estamos aí. E como surgiu a oportunidade de fazer pedagogia? Então, eu comecei a trabalhar como babá aos meus 9 anos de idade. Era uma criança cuidando de criança. Então, assim, como eu fiz o Enem, infelizmente eu não consegui, a nota que eu tirei, eu não consegui fazer a veterinária e nem medicina. Então, eu optei pela área que estava mais fácil, né, que era pedagogia, para mim fazer, que tem aqui em Campo Belo, tinha, né, aqui em Campo Belo Universidade. E também por ser uma área que eu já tinha mais proximidade, por trabalhar muitos anos com criança, a família também é muito grande, é muita criança. Então eu já tive, né, eu sempre tive esse convívio com criança, então eu achei que seria também uma oportunidade, né? Não o que eu queria realmente, mas também uma oportunidade que eu teria de, assim, crescer na vida, né? A sua família te incentivou a estudar? Não. Assim, a família mais próxima, né, que é primeiro grau, não. Porque até então eu sou a única que tenho, que cheguei a concluir a universidade, mas parentes, assim, de segundo grau, pessoas um pouco mais distantes, mas que me conheciam, que me incentivaram a fazer a faculdade, né, ter uma oportunidade, né, melhor na vida. Então você escolheria outro curso, né? Se tivesse opção. Escolheria, né, assim, a pedagogia, porque falando assim, às vezes as pessoas vão achar que é algo que eu não gosto. Eu amo, né, porque tem coisas que a gente tem que experimentar e a gente começa a gostar depois, né. Eu acho que eu tinha um pouco de receio da pedagogia por eu começar a trabalhar muito cedo. E assim, lidar com criança não é fácil, né, gente? Não é fácil, é um desafio, né? Um aprendizado. A gente aprende com eles aprendem com a gente, mas não é fácil. Então eu fui começar a aprender depois que eu comecei a trabalhar mesmo como monitora, como professora, que aí eu fui tendo um novo olhar, né? Uma nova visão sobre aquilo. Então eu comecei a gostar mais, mas se hoje eu tivesse a oportunidade de fazer outro, eu faria também. Mas a pedagogia não é um curso que eu descartaria, porque é um curso muito bom de se fazer. Aí você pensa em formação
formação continuada, Sim, pós-graduação? sim, eu já iniciei pós-graduação. E se tudo dando, né, der certo, às vezes, quem sabe, eu continuo a estudar. Não pretende fazer outro curso, não? Com as condições atuais, ainda não, né? Porque eu também estou trabalhando muito e assim, o tempo, hoje as coisas estão passando muito rápido, tá difícil eu achar um tempinho assim para estudar em outro curso. Por enquanto, fica na pedagogia mesmo. Como você começou a trabalhar muito cedo, você encontrou muita barreira quando você estava Sim, estudando? sim, porque eu trabalhava no período, estudava, desculpa, no período integral, então que era no período da manhã, eu começava às 7, saía da escola por volta de 5, 5 e meia, não me recordo muito bem os horários, e eu chegava em casa, só trocava de roupa, às vezes tomava um banho quando dava tempo, e já ia trabalhar até umas 9, 9 e meia da noite. Então, assim, foi muito difícil, né? Muito cansativo, porque criança, aí a gente tem que pegar uma criança que não é totalmente com o corpo, não era totalmente formado. A criança, ele era bem pesado, tinha 1 ano, a primeira criança que eu pegiava, e é muito cansativo, né? Porque acordava muito cedo, não tinha, assim, muito tempo de fazer bem, né? Assim, as atividades da escola, eu também não tinha apoio de pessoas assim para me ensinar, para sentar, vamos sentar, vamos fazer dever, vamos fazer. Eu não tive esse apoio, muita coisa que eu aprendi foi sozinha e também foi com a ajuda do período integral, porque o período integral, né, que no caso era de manhã, eles auxiliavam a gente também nos deveres, quando os pais não conseguiam ajudar a gente. Então, assim, era uma rotina bem exaustiva e muito cansativa, tanto em questão assim, mental e principalmente física, que hoje, infelizmente por causa disso, hoje eu tenho algumas dores, né, de coluna, insônia, mas assim, coisas que a gente vai lidando aos poucos. Vai dando certo. Vai dando certo. Agora a gente queria saber um pouquinho sobre a escola que você trabalha. Qual é o nome dela, a estrutura? Sim, eu trabalho no Colégio Aquarela, né? Lá a gente atende do infantil ao ensino fundamental. É uma escola, digamos assim, né, perto das outras, recente, ainda está, né, no caminho. Esse ano vai fazer 11 anos, né, que é a escola completa. Eu trabalho lá há 8 anos, né, trabalhei 3 anos como monitora e 5 anos como professora. Até hoje eu tive a oportunidade de atuar como professora do Maternal 1, berçário, Maternal 1 e Maternal 2. Né? Assim, é uma escola muito boa, né? A gente trabalha com o sistema da Positivo, que é um sistema que atende muito bem, né, a necessidade dos alunos de lá. E é uma escola, assim, recente, mas que a gente está tendo uma formação muito boa, está tendo, assim, um feedback muito bom do aprendizado dos alunos. E quem sabe, né, mais para frente a escola crescendo, né, uma escola que ainda está se adaptando a muitas coisas, em questão principalmente de estrutura, mas é uma escola que está em busca de melhorias ainda. E além do maternal 1, você falou do maternal 1, maternal 2 e berçário, né? Sim, que eu atuei. Agora, em outras turmas, eu atuei mais como monitor, que foi no maternal 3 e primeiro período e segundo período, que eu auxiliava, no primeiro período eu auxiliava 2 turmas ao mesmo tempo. Aí eu dividia um pouco em uma, um pouco em outra, depois eu fiquei no maternal 3 e depois no segundo período eu auxiliava bem pouco, assim, às vezes ajudava uma criança que tinha dificuldade, alguma coisa assim, eu dava um suporte, mas nada... Você tem vontade de ir para o ensino fundamental? Por enquanto, eu tenho vontade do primeiro período ao segundo período, porque eu gosto dessa parte de alfabetização, sim, os inícios, sabe, da alfabetização é muito bom, muito interessante. Às vezes eu até fico imaginando, né, porque é muito prazeroso você ver, eu, por exemplo, no Maternal 2, tem pessoas que acham que é uma turma, assim, que você não vai ter prazer, né, de ver a criança aprender, mas a gente tem. O
o prazer de ver a criança falando, acertando as cores, acertando os numerais. Mas assim, tenho muito prazer, eu gosto muito, eu vibro com as crianças quando eu vejo elas aprendendo, né? Dou assim, nossa, eu fico muito animada quando eu vejo elas aprendendo, falando, né, algumas palavras que elas ainda não conheciam, mas eu tenho vontade de começar no primeiro período, segundo período, né, ali nos inícios ali realmente da alfabetização, eu tenho essa curiosidade em querer, né, tentar, né, ver se, quem sabe a gente consegue, né? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Na sala que você é professora, são quantos alunos? São 12 alunos, 11 meninos e uma menina por enquanto. E uma monitora. E uma monitora, Caroline. E como você trabalha a inclusão na sala? Como é? Ó, a gente acolhe as crianças igualmente, né? Por enquanto, assim, se for entrar na questão assim de alguma criança com alguma, né, deficiência, alguma coisa assim, a gente ainda não tem, mas eu já tive. No maternal 2 eu tive uma aluna com espectro autista e não era muito fácil, né? Não era muito fácil porque dependendo do grau é um pouco complicado, mas assim, graças a Deus com essa aluna eu conseguia encaixar em todas as atividades. Ela era muito aberta, né? Enquanto a isso, ela gostava muito de fazer atividades, então nunca tive problemas. Gostava dos amigos, gostava de interagir. Às vezes ela tinha as crises, mas eu conversava com os alunos, eles entendiam, né? Até eles também faziam de tudo para eles poderem estar brincando com ela, podendo estar participar. Eu incluía ela em tudo. Às vezes adaptava alguma atividade, né, para ela ficar ali, né, crescer junto com a turma, mas assim, eu fazia de tudo que tinha, né, para me fazer no meu alcance, para incluir ela, a gente incluía em tudo. Atividades extracurricular, outras atividades, tudo que tinha assim, sem ser dentro da sala de aula, a gente incluía ela, elaborava alguma atividade ou alguma atividade física também, a gente sempre elaborava para que ela pudesse participar também. E você já presenciou alguma situação difícil na sala? Você precisou conversar com os pais ou relacionado a diferenças? Agressão. Agressão? Sim, eu acho que se eu for em todas as turmas, eu acho que eu sempre vou encontrar algo difícil, porque do ano inicial aos anos finais, até acho que a nossa fase, assim, a fase adulta, né, da velhice, eu acho que sempre vai ter alguma coisa que a gente vai esbarrar e a gente vai ter uma certa dificuldade, mas nas turmas, né, que eu atuei do berçário até o maternal 2, sempre tive dificuldade, assim, questão de bater, questão de mordida, porque é uma idade, eu acho que até, assim, se a gente for pegar em questão de turmas e idade na escola, eu acho que é a turma mais difícil e complicada, porque é a fase que eles estão aprendendo, que eles estão se conhecendo, conhecendo o outro, conhecendo ambientes diferentes, pessoas diferentes, personalidades diferentes. Então, assim, é muita dificuldade. Por exemplo, como não, que é uma dificuldade, assim, que eu acho que a gente tem demais em compartilhar, bater, beliscar, né, dividir, Como você lida com brinquedo. isso? Quando tá no ambiente É na da sala? conversa. Conversa? Conversa. Porque lá no Colégio Aparelho a gente trabalha muito em questão família, né? Não é só a gente conversar com a criança, não. É a gente trabalhar com a família. A gente conversa, por exemplo, eu
converso primeiramente com a criança, dependendo do grau da situação, eu convido a coordenadora para estar conversando, porque gritar, a menina não pode, menino, pai, não adianta, não adianta. É você abaixar na altura da criança, você conversar, explicar o porquê não pode, explicar as consequências disso. Depois eu passo para os pais, né? Muitas das vezes a gente utiliza o bate-papo que a gente tem com todos os pais da Aquarela, que é um momento onde senta a coordenadora, a professora e o pai ou a mãe ou os dois juntos, a gente passa para ele tudo para eles o que está acontecendo com a criança e ali a gente tem uma experiência dos pais e uma oportunidade também dos pais se abrir para a gente com as dificuldades que eles estão tendo com a criança também. E a partir disso a gente começa a trabalhar junto. Eu converso com as crianças em casa e eles na escola, perdão, e eles dão uma continuidade em casa. Então a sua relação com a família é positiva. É positiva. A gente sempre tenta de alguma forma incluir os pais em tudo que acontece, né? Seja para elogiar os pais, as crianças, perdão, seja para elogiar as crianças e seja também para compartilhar alguma situação complicada que as crianças estão vivenciando ali no momento. E sobre temas transversais, tipo como você trabalha temas relacionados à saúde, meio ambiente com as crianças. Assim. A gente sempre tenta fazer, né? Às vezes quando eles estão mais calmos e tranquilos, né? A gente sempre faz uma roda de conversa, a gente apresenta ali para eles através de gravuras, ou também, né? A gente, graças a Deus, a nossa escola fica na praça, né? Principalmente assim, em questão de temas como o meio ambiente, por exemplo, né? A gente pega esse exemplo. A nossa escola, em frente à nossa escola tem a praça central, onde tem muitas árvores, né? Um lugar onde tem muitos pássaros, né? Muitas das vezes a polícia florestal leva também animais ali para deixar expostos ali para as crianças dos colégios ir lá visitar assim, para explorar coisas diferentes. Então a gente tem esse contato e a facilidade de estar levando as crianças para fora de dentro da sala de aula, porque a gente trabalha muito com o lúdico, né? Que é aprendendo brincando, aprendendo explorando, não é só aquela coisa de apostila, porque no Maternal 2 já tem apostila para eles, na idade deles, tudo de acordo com o que eles conseguem fazer, mas a gente faz muito esse trabalho fora da sala de aula, né? Na nossa escola também tem um espaço bem bacana, bem legal, na grama, onde a gente consegue levar as crianças também para fora, a gente conta histórias, né? Depende de cada tema. De cada tema a gente tenta, de toda forma possível, transparecer aquilo para a criança através, né, por exemplo, a gente pega como exemplo o último tema trabalhado foi sobre... Então, por exemplo, o último tema que a gente trabalhou, né, foi sobre o meio ambiente, né, e a escola ofereceu para as crianças, né, as crianças plantaram ali uma sementinha, um alpiste, né, e foi muito legal, porque é uma coisa lúdica, né, é uma atividade lúdica, um trabalho lúdico, onde as crianças ali colocaram a mão na massa, as crianças plantaram, sabe? E no final elas saíram com a plantinha, ficou um tempinho, essa planta ficou um pouco na escola, até ela dar uma crescida boa. Depois as crianças levaram para casa, para se quiserem replantar em casa. Então a gente tenta levar o máximo esses temas transversais de uma forma com que as crianças consigam ver, se elas consigam colocar a mão, se elas conseguem, sabe? Não ficar naquela só de imagem de apostila, ficar só de fechado nas quatro paredes, não. A gente tenta no máximo levar elas para fora da sala e tentar de uma maneira assim, de uma forma assim, bem legal, bem bacana, com que elas tenham uma proximidade bem boa com esses temas, assim. Então, sua relação com os alunos é positiva, né? É positiva, graças a Deus. Eu sou assim,
uma professora bem extrovertida, bem assim, eu gosto de cantar com eles, né? Às vezes a gente tem aqueles momentos de brincadeira, né? Eu saio correndo, eles correm atrás de mim. A gente, sabe, é bem bacana mesmo. Graças a Deus eu nunca tive problemas assim, né? De alguma criança com receio comigo. Era um medo que eu tinha quando eu comecei, porque assim, principalmente eu venho, né? Moro num bairro bem assim, não é central, né? O bairro que eu moro. Então, assim, eu não, né? Pelas minhas condições financeiras, em questão de cor, quando eu comecei na escola, eu acho que eu mesma tive esse preconceito comigo, né? Porque eu ficava, porque assim, eu já sofri preconceito, sim, na escola, então acaba que tem coisas que ficam gravadas na gente e a gente tem um certo receio. Então, no meu início na escola, eu sempre ficava assim, nossa, mas será que os pais vão gostar de mim? Mas será que o aluno vai gostar de mim? Porque eu sou negra, meu cabelo é diferente, meu cabelo não é igual ao desse. Será que eu vou me adaptar? Será que vai dar certo? Então, quando eu comecei como monitora, eu mesma me surpreendi, né? Porque eu fui bem acolhida, tanto pela direção, tanto pelos pais, tanto pelos alunos. Eu nunca tive problema em questão de cor de pele, em questão do meu cabelo. Pelo contrário, as crianças gostam quando eu com o cabelo solto, quando eu começo a balançar o cabelo. Elas gostam. Tem até um aluno meu, esse ano ele ama, fica brincando no meu cabelo. Tem um que no ano passado que eu tive, que eu lembro que ele gostava de ficar mexendo, eu deitava e ele deitava em cima do meu cabelo, que ele achava macio. Então, assim, eu fui muito assim, surpreendida, sabe? E essa Então, questão de preconceito foi quando você estudava? quando eu estudava, assim, sempre tinha aquelas brincadeirinhas, né, assim, dos colegas de classe. Eu já percebi assim, certo preconceito com professores também comigo. Então, assim, não foi fácil, sabe? Não foi fácil. Até hoje, se eu falar que eu ainda não tenho certo receio, eu vou estar mentindo. Não é tanto como antes, né? Porque hoje também já estou há 8 anos atuando como pedagoga, mas às vezes a gente fica, né, com aquele, nossa, mas será que vai dar certo? Será que... Ou às vezes em outros lugares também que a gente frequenta, né, às vezes a gente fica meio com esse receio. Infelizmente, né, hoje em dia a gente ainda encontra pessoas, às vezes até pais também, que ensinam, infelizmente, passa para os filhos, né, ensina para eles a ser preconceituosos, né, e as crianças, como elas não têm o ensinamento correto, acaba que elas, né, infelizmente praticam, né, esse ato maldoso, né, digamos assim. Mas como professora nunca teve? Não, como professora, não. Já tive assim, só elogios mesmo. Nossa, tia, seu cabelo é diferente, seu cabelo é macio, seu cabelo é enroladinho, mas nada assim que chegasse a ser um preconceito. Já teve curiosidades, né? Ah, tia, sua pele é marronzinha, sua pele é mais, né, marronzada, mas nada que chegou a ser um ato preconceituoso, não. Só curiosidades mesmo. Coisa de criança, né? Sim. E a sua relação com a gestão da escola? Muito boa. Muito boa. Sou muito aberta com elas, das coisas que acontecem na sala, quando eu tenho alguma dificuldade, né? A coordenadora atual também, ela me ajuda muito quando eu tenho alguma dúvida, alguma questão assim, dificuldade às vezes com o aluno dentro da sala de aula, eu sempre passo para ela me ajuda muito, né? Então, assim, em questão a gestão, sou bem tranquila, eu tenho sido bem assistida, então nada. Então você tem autonomia, né, na sua sala? Sim, tem bastante. E com os funcionários? A relação é boa? Muito boa. Assim, é lógico, né, que às vezes com alguns, porque lá no Colégio Aquarela, por exemplo, é uma escola dividida, né, de um lado é infantil, do outro lado é o fundamental, então acaba que a gente não tem proximidade com todos. Mas, né, com o pessoal lá do infantil, eu tenho, graças a Deus, sou bem tranquila com todos. É muito tempo na escola. Muito tempo na escola, muito tempo. Mas e com as crianças? Como você avalia a aprendizagem delas? A gente vê muito, por exemplo, na hora que elas estão fazendo atividade,
Na verdade, assim, você tem que estar todo momento observando. No momento que elas têm, né, estão brincando, porque no brincar de carrinho, elas estão aprendendo também. Ali elas estão vendo cores, formatos, muitas cores. Então, assim, se você observar elas brincando, elas fazendo atividade, você tira bastante coisa. Né? Se elas estão aprendendo ou não, nas canções também, né? A gente ia aprendendo ou não, nas canções também, né? A gente avalia muito, tem sempre aquela criança, vamos supor, você pega uma música que você canta sobre as cores, sempre tem aquela criança assim, você vê se está acertando, se não está acertando. A sala de aula também é uma sala muito colorida, né? A gente tem um momento também de perguntar, que cor é essa? Que vogal é essa? Então, nesses detalhes, a gente pode extrair bastante coisa sobre o aprendizado da criança. Se ela realmente está aprendendo, se não está aprendendo, aquela que não está aprendendo, a gente pode tirar, às vezes, um momento, tirar um momento a mais para ela, mostrar para ela de outras formas, porque pode ser que, da maneira que eu esteja passando, ela não está aprendendo. Então, a gente tenta buscar outras formas, outras didáticas também, para ela começar a aprender. Então você utiliza muito, né? Roda de Muito, conversa. sim, roda de conversa, cantar. música, brincar, cantar. É importante a educação Muito, infantil, né? demais, principalmente a música. A música também ajuda muito na oralidade, né, na coordenação das crianças, né, no momento da dança, ajuda muito. Muito bonita essa história. Obrigada. E quais problemas que você enfrenta hoje como professor? O meu maior problema não é nem tanto com as crianças, é os pais. Infelizmente, porque, assim, tem pais e pais, assim como alunos e alunos, né? Infelizmente, hoje em dia tem muitos pais que deixa a desejar, né? Sobre o ensino dos filhos, sobre a importância de estar acompanhando, né, os filhos, ver o que os filhos estão assistindo no celular, né? Educação em casa dá muito a desejar. Infelizmente, as redes sociais têm afastado os pais, né, com os filhos, e isso faz com que você avisa, vamos supor, acontece algo com o aluno, você avisa os pais, eles não dão importância. Aí chega um momento que os pais querem cobrar da gente, sendo que a gente já passou para eles sobre a dificuldade dos alunos, né? Tem pais que a gente tem um bom diálogo, uma boa conversa, mas tem aqueles também que infelizmente a gente não consegue ter esse acompanhamento, esse andar junto de família com a escola, né? Falta Então, participação. falta muita participação, sabe? Às vezes a gente envia alguma dinâmica, né, na qual eles fazem uma atividade, um dever junto com os pais, que é um momento ali que a gente gosta de fazer com que os pais tiram um momento para os filhos, né? Alguma atividade bacana, uma contação de história dos pais para os filhos. E infelizmente nem todos, né, fazem isso, nem todos fazem esse acompanhamento. Então eu acho que hoje as crianças sim, são bem sim, difíceis, mas eu acho que hoje em dia lidar com os pais é mais difícil. É mais difícil. E tem a questão também de hoje os pais passar a responsabilidade deles para nós, né? No ensinar a comer, no ensinar a falar. Nós, como os professores, a gente é um suporte, né? Um suporte. A gente não tá ali para ensinar a educação de casa. Tanto que o tempo é curto, né? Curtíssimo, curtíssimo. Que ainda mais, por exemplo, se a gente pega o Maternal 2, que tem horário do lanchinho, que é mais devagar, porque eles estão aprendendo a comer, horário de soninho. Então, assim, é muito curto, sabe? Não dá pra gente tirar aquele momento e ensinar tudo para as crianças, a como respeitar as pessoas, como se comportar, como se sentar, como comer, sabe? Como falar. Então, assim, tá sendo muito difícil, sabe? Não só com todos os pais, é lógico, mas, assim, se falar assim, a grande dificuldade que eu tenho é com esses pais. Fora isso, tá mais tranquilo. Para a gente finalizar, uma última pergunta. Como
Você acha que o seu trabalho como docente é valorizado? Olha, não é valorizado. Não é valorizado. Hoje em dia, infelizmente, assim, a pedagogia, tanto assim, instituições, né, governo, essas coisas, está deixando muito a desejar, sabe, com os professores. A gente não tem aquele apoio, sabe, que a gente tanto precisa, né, tanto em questão de governo, tanto em questão dos próprios pais também, sabe? A gente, às vezes, é raro, digamos assim, hoje em dia a gente pode falar que é raro você achar pessoas que chegam perto de mim e falam assim, qual que é a sua profissão? Eu falo, professora. Eu falo, nossa, parabéns, uma profissão muito linda, uma profissão bacana, né? Hoje em dia que a gente mais escuta, nossa, faz outra coisa, faz outra coisa, não faz pedagogia não. A gente ouve muito isso, ainda mais agora, Sim. fazendo ainda. E às vezes a gente ouve dos próprios professores. Sim. Infelizmente, não é porque, creio eu, que não é porque por maldade, mas eu acho que pela visão, pela situação do jeito que está hoje, né? Tanto assim, o professor hoje em dia é valorizado em questão de salário, desvalorizado, né? Em questão de salário, em questão de auxílio, né? Infelizmente, em questão de parceria, é muita desvalorização, às vezes até pelos próprios alunos, né? Que a gente cansa de explicar que o estudo não é brincadeira. Não, já é uma formação tão Sim, difícil. não é tipo assim, tá na escola, não é algo que vai ser vazio para eles, é algo que vai ajudar eles. Se com o estudo hoje está difícil, imagina sem o estudo. E como foi a sua formação? Você encontrou muito desafio? Muitos. Começando pela questão familiar, né? Que eu não tinha apoio. Hoje até então eu acho até bonito quando eu vejo os pais cobrando. Eu acho bonito porque eu não tive isso. Tudo que eu tive assim que buscar foi sozinha. Ah, seu né? pai, sua mãe não foram presentes? Não. A minha mãe, meu pai, eles trabalhavam muitos, né? Eles se separaram muito cedo também. Muitos filhos também para sustentar. Eu tinha 5 anos, a minha mãe cuidava de 5 filhos sozinha. Nossa. Trabalhava o dia inteiro. Minha mãe também não teve, ela estudou até o 4º ano, né? Do fundamental. Meu pai também não chegou a estudar. Então teve coisas que eles nem conseguiam. Sim, não conseguia me ajudar. Eu tive muito preconceito também quanto a isso, né, assim, da ausência dos meus pais, né? Isso foi uma coisa que me travou um pouco também, em questão não só da pedagogia, mas em continuar, né? Porque eu via muito assim, se eu não tenho, eu pensava muito, se eu não tenho irmãos que se formaram, irmãos mais velhos, se eu não tenho primos que se formaram, de onde que eu vou tirar condições para me formar? Né? Então, onde Deus, eu falo que Deus foi um pai para mim, que cuidou de mim, que me abençoou e enviou pessoas, né? Às vezes até alguns professores, que até hoje sou muito grata, que me auxiliou, né? Sempre via que eu tinha vontade de crescer, que eu tinha vontade de aprender e me ajudaram demais, sabe? Me apresentando coisas novas, abrindo os meus olhos, me ajudando a ter uma visão diferenciada de que eu sim, eu era capaz, que eu sim, eu podia sim, que eu podia conseguir. Eu tinha que trabalhar mais, né? Me esforçar mais, mas eu era capaz, né? Eu era capaz de conseguir. Era mais doloroso e mais difícil para mim por causa disso, né? Por exemplo, chegou uma idade minha, dos meus 16, que eu pagava meus materiais, estudava de manhã, trabalhava à tarde, ou às vezes trabalhava à noite. Em lojas, já trabalhei de babá, já trabalhei em lojas de açaí, já trabalhei em loja de roupas, trabalhei em vários lugares, tudo isso para tentar suprir,
né, e continuar mantendo os meus estudos. Faculdade também, eu nunca tive a ajuda dos meus pais. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu ganhava o valor da faculdade na escola, né, na Aquarela, que eu trabalhei lá como estagiária no período da tarde, e trabalhava de manhã como babá, que era um valor que complementava, que às vezes ajudava nas apostilas, né, ajudava. Você teve que pagar então? Eu tive que pagar tudo sozinha, do início ao final, formatura, fotos, quadros, tive que pagar tudo sozinha. E até hoje, né, e no meu último ano da faculdade, que foi em 2021, eu tive que morar sozinha, ganhando menos de um salário, né, tive que morar sozinha porque a minha mãe era alcoólatra, né, hoje em dia, graças a Deus, não é mais, e me atrapalhava muito, né, porque eu acordava muito cedo, saía muito cedo, voltava por volta de 10, 11 horas, na verdade, da noite para casa, e minha mãe, muitas das vezes ali, né, eu chegava, ela já estava bêbada, aí batia portas, ligava rádio muito cedo, então assim, perto de TCC. Só quem já fez sabe o tanto que é difícil, né? Às vezes eu tinha que ficar até 00:30, depois dessa carga toda pesada de trabalho, ainda tinha que ficar até 00:30 estudando, né? Procurando artigos e tudo mais. Então, assim, eu tive que chegar a esse ponto de ter mais um desafio na minha vida, que era morar sozinha. Continuo até hoje, né? Um desafio ainda para mim, porque, né, tudo sozinha, mas Deus tem abençoado, tem guardado, assim, não foi uma trajetória fácil, até hoje não é, mas é possível. Para quem quer, realmente quer, para quem tem vontade, é possível. Você teve que fazer praticamente sozinha. Sim, eu tive que me criar, na verdade, sozinha, porque eu não tive, filha, senta aqui que eu vou te explicar sobre a vida, como que é. Eu aprendi muito apanhando, aprendi muito errando, infelizmente. E é uma coisa assim muito difícil, porque é dolorido, dói. Você precisar sofrer, você precisar cair para você aprender, né? Mas eu falo que Deus, né? Eu tenho assim, Deus como meu exemplo de mãe, de pai, sabe? De tudo, porque Ele, né, foi me guiando, foi me dando força, até hoje me dá força para me continuar, né? E passar para outras pessoas também, que às vezes eu tenho certeza que tem pessoas também numa condição pior do que a minha, né? E que pode conseguir. Deus sempre abre uma porta, mesmo que seja difícil, né? Igual para mim, mesmo eu tendo que me desdobrar mais, porque não foi fácil, muitas das vezes eu olhava e falava, Senhor, eu queria só descansar. Só tirar um dia para descansar e eu não podia, né? Mas Deus foi dando força, foi me capacitando e hoje estou aqui. Muito bonito isso, né? Que apesar de tanto desafio, você não largou. Sim. Você foi até conseguir o ensino superior. E para pedagogia. Para pedagogia, pensa. Uma inspiração. Sim. Agora. Sim, e a vida é assim, né, gente? A vida é assim, né? A gente enfrentando os desafios, superando a cada dia, né? É uma luta, né, que nunca acaba, mesmo a gente estando formado. Hoje, por exemplo, sou professora à tarde, sou vistoriadora veicular de manhã, sou babá, assim, depois da escola, no tempo livre, final de semana, né? Então, assim, é umas lutas. Travou um pouco também em questão não só da pedagogia, mas em continuar, né? Porque eu via muito assim, se eu não tenho, eu pensava muito, se eu não tenho irmãos que se formaram, irmãos mais velhos, se eu não tenho primos que se formaram, de onde que eu vou tirar condições para me formar? Né? Então, onde Deus, eu falo que Deus foi um pai para mim, que cuidou de mim, que me abençoou e enviou pessoas, né? Às vezes até alguns professores, que até hoje sou muito grata, que me auxiliou, né? Sempre via que eu tinha vontade de crescer, que eu tinha vontade de aprender e me ajudaram demais, sabe?
me apresentando coisas novas, abrindo os meus olhos, me ajudando a ter uma visão diferenciada de que eu sim, eu era capaz, que eu sim, eu podia sim, que eu podia conseguir. Eu tinha que trabalhar mais, né? Me esforçar mais, mas eu era capaz, né? Eu era capaz de conseguir. Era mais doloroso e mais difícil para mim por causa disso, né? Por exemplo, chegou uma idade minha, dos meus 16, que eu pagava meus materiais, estudava de manhã, trabalhava à tarde, ou às vezes trabalhava à noite. Em lojas, já trabalhei de babá, já trabalhei em lojas de açaí, já trabalhei em loja de roupas, trabalhei em vários lugares, tudo isso para tentar suprir, né, e continuar mantendo os meus estudos. Faculdade também, eu nunca tive a ajuda dos meus pais. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu ganhava o valor da faculdade na escola, né, na Aquarela, que eu trabalhei lá como estagiária no período da tarde, e trabalhava de manhã como babá, que era um valor que complementava, que às vezes ajudava nas apostilas, né, ajudava. Você teve que pagar então? Eu tive que pagar tudo sozinha, do início ao final, formatura, fotos, quadros, tive que pagar tudo sozinha. E até hoje, né, no meu último ano da faculdade, que foi em 2021, eu tive que morar sozinha, ganhando menos de um salário, né, tive que morar sozinha porque a minha mãe era alcoólatra, né, hoje em dia, graças a Deus, não é mais, e me atrapalhava muito, né, porque eu acordava muito cedo, saía muito cedo, voltava por volta de 10, 11 horas, na verdade, da noite para casa, e minha mãe, muitas das vezes ali, né, eu chegava, ela já estava bêbada, aí batia portas, ligava rádio muito cedo. Então, assim, perto de TCC, só quem já fez sabe o tanto que é difícil, né? Às vezes eu tinha que ficar até 00:30, depois essa carga toda pesada de trabalho, ainda tinha que ficar até 00:30 estudando, né? Procurando artigos e tudo mais. Então, assim, eu tive que chegar a esse ponto de ter mais um desafio na minha vida, que era morar sozinha. Continuo até hoje, né? Um desafio ainda para mim, porque, né, tudo sozinha, mas Deus tem abençoado, tem guardado, assim. Não foi uma trajetória fácil, até hoje não é, mas é possível. Para quem quer, realmente quer, para quem tem vontade, é possível. Você teve que fazer praticamente sozinha. Sim, eu tive que me criar, na verdade, sozinha, porque eu não tive, filha, senta aqui que eu vou te explicar sobre a vida, como que é. Eu aprendi muito apanhando, aprendi muito errando, infelizmente. E é uma coisa assim muito difícil, porque é dolorido, dói. Você precisar sofrer, você precisar cair para você aprender, né? Mas eu falo que Deus, né? Eu tenho assim, Deus como meu exemplo de mãe, de pai, sabe? De tudo, porque Ele, né, foi me guiando, foi me dando força, até hoje me dá força para me continuar, né? E passar para outras pessoas também. Que às vezes eu tenho certeza que tem pessoas também numa condição pior do que a minha, né? E que pode conseguir. Deus sempre abre uma porta, mesmo que seja difícil, né? Igual para mim, mesmo eu tendo que me desdobrar mais, porque não foi fácil. Muitas das vezes eu olhava e falava, Senhor, eu queria só descansar, só tirar um dia para descansar, e eu não podia, né? Mas Deus foi dando força, foi me capacitando, e hoje estou aqui. Muito bonito isso, né? Que apesar de tanto desafio, você não largou. Sim. Você foi até conseguir o ensino superior. E para pedagogia. Para pedagogia, pensa. Uma inspiração. Sim. Agora. Sim, e a vida é assim, né, gente? A vida é assim, né? A gente enfrentando os desafios, superando a cada dia, né? É uma luta, né, que nunca acaba, mesmo a gente estando formado. Hoje, por exemplo, sou professora à tarde, sou vistoriadora veicular de manhã,
sou babá, assim, depois da escola, no tempo livre, final de semana, né? Então, assim, é umas lutas que a gente aprende a conviver, né? Não é fácil, mas a gente vai continuando até Deus falar, não, filho, agora acalma, descansa, né? Mas, assim, graças a Deus tem dado tudo certo. Então a gente se encerra por aqui. Espero que essa história influencie, incentive as pessoas a estudarem mesmo, a inspirar, porque, você teve muita barreira, você podia ter desistido faz tempo, né? Porque mãe alcoólatra, família grande, pai ausente, então foi muita coisa, só que ali, formada, 8 anos já atuando na profissão, então a gente agradece a sua presença. Eu que agradeço. Ficou um trabalho maravilhoso. Obrigada. De nada.